Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da equipe Master Juris e nós vamos iniciar o nosso curso OAB, um curso muito interessante, importante, onde nós vamos trabalhar com estatísticas de exames anteriores, justamente para que você tenha aí um curso totalmente focado ao exame da ordem. Iniciando o nosso curso de Direito Constitucional para a OAB, nós temos aqui indicações bibliográficas. Primeiro, então vamos lá, você tem o Direito Constitucional Esquematizado do professor Pedro Lenza, que é um excelente livro, tá? Acredito até que seja um dos mais requisitados aí pelos examinadores, na verdade até por alunos também. Tem o Direito Constitucional Descomplicado, que traz uma linguagem mais fácil e obviamente tem que ter uma Constituição Federal atualizada. Eu confesso a vocês que eu não tenho a Constituição física, né? Eu tenho, na verdade, eu faço consultas aí no site do Planalto. Mas, enfim, o Direito Constitucional Esquematizado do professor Pedro Lenza talvez seja o perfil mais adequado para esse exame da ordem, ok? E vamos falar um pouquinho agora do ordenamento jurídico. Iniciando nosso curso, respire um pouco, pegue seu material e o ordenamento jurídico. Nós vamos tratar de uma visão tradicional e vamos falar também do neoconstitucionalismo. Quando eu entro no tema ordenamento jurídico, vem em cena aquela pirâmide de Kelsen, pirâmide de Hans-Kelsen, que estabelece a relação de supremacia da Constituição Federal em relação às normas que estão abaixo dela. Só que hoje em dia nós temos uma relação mais importante, ou seja, essa relação de hierarquia, ela tem como parâmetros, já não é mais um parâmetro a Constituição Federal, são parâmetros, normas constitucionais, princípios constitucionais, tratados internacionais de direitos humanos. Então você tem essa característica de grande relevância. Esse pensamento é um pensamento que vem do neoconstitucionalismo, na verdade é a origem praticamente do neoconstitucionalismo, que depois você vai ver que a essência do neoconstitucionalismo é jogar a Constituição Federal como centro axiológico do ordenamento jurídico, onde a norma terá não só uma hierarquia formal, mas uma hierarquia axiológica também, uma hierarquia de valores. E isso eu vou explicar para vocês detalhadamente. Então, visualizando, que eu sempre gosto de trabalhar com nossos esqueminhas, nós temos aí o ordenamento jurídico representado na forma de uma pirâmide, onde no topo dessa pirâmide, no ápice dessa pirâmide, eu não vou ter mais a Constituição Federal isolada, eu vou ter o bloco de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade 514-PO, que estabeleceu essa relação, onde nós temos as normas constitucionais originárias, temos as normas constitucionais derivadas, que são as emendas constitucionais, temos os tratados internacionais de direitos humanos, temos princípios, normas escritas e normas não escritas. Ou seja, o bloco de constitucionalidade, ele tem que ser tratado como referência para a constitucionalidade das normas que estão abaixo. Isso é muito importante. O bloco de constitucionalidade hoje é a referência máxima do nosso ordenamento jurídico e não só a Constituição Federal de forma isolada. Inclusive, as normas constitucionais hoje são tratadas de uma forma bem mais valorativa. Inclusive, se você analisar o novo Código de Processo Civil, logo no, salvo engano, no seu artigo 1º, fala que o Código de Processo Civil tem que respeitar a Constituição Federal. Então, a Constituição hoje, ela está sendo tratada com uma importância maior ao ser comparada com situações pretéritas. E aí o Supremo destaca que nessa pirâmide há uma relação de compatibilidade vertical. Então, vamos na tela, que eu vou colocar para vocês a relação de compatibilidade vertical do Supremo Tribunal Federal. Então, é sempre importante que essa relação de compatibilidade vertical, ela tem como parâmetro o controle de constitucionalidade. É importante destacar que o bloco de constitucionalidade é referência aí no controle. Inclusive, nós tivemos aí uma questão do exame da ordem, salvo engano, foi o exame 18º ou 17º, não tenho certeza. Mas eu vou colocar aqui para vocês na forma de até uma pergunta. Vamos lá? Na tela, nós temos o seguinte: a supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos
do controle de constitucionalidade? Então você tem aqui como referência a supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas. São referências, são pressupostos aí do controle de constitucionalidade? A resposta é sim, são pressupostos do controle de constitucionalidade. Então foi o exame da ordem, isso aí, 18º de 2015, muito importante isso. E nós vamos aí falar um pouquinho do neoconstitucionalismo. Claro, pessoal, aqui a minha missão é justamente mostrar para vocês o que tem sido cobrado pela banca FGV. Então houve um estudo aí detalhado do perfil da banca. Eu ministro aí a parte de Direito Constitucional OAB há cerca de 10 anos, né? Então assim, já tenho uma experiência. Comecei até quando era a banca CESP-NB, os concursos eram regionais. Então a ideia é justamente mostrar para você o seguinte, ó, esse ponto aqui você tem que dar uma atenção. Claro, não dá para estudar todo o direito constitucional. Então eu vou aí sinalizar, vou te mostrar o caminho e você vai traçar o sucesso para adquirir a sua carteira da ordem. E um ponto importante que tem sido cobrado dentro do exame da ordem é o neoconstitucionalismo. O professor Pedro Lenza, assim como o professor José Afonso da Silva, assim como o professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ou o professor Gilmar Mendes, também ministro do Supremo Tribunal Federal, destaca que a própria Constituição está no epicentro axiológico do ordenamento jurídico, refletindo um conceito chamado de filtragem constitucional. A Constituição hoje ela é um filtro e toda a norma que possui aí no nosso ordenamento, seja ela uma norma infralegal, ou uma norma legal, ou uma norma supralegal, ela tem que passar por essa filtragem constitucional. É por isso que dentro do nosso neoconstitucionalismo destaca-se o efeito irradiante da Constituição Federal. Esse efeito irradiante da Constituição Federal alcança tanto o setor público quanto o setor privado. Então é muito importante você analisar essas características do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo é tratado como um valor axiológico ao qual deve ser dado as normas constitucionais. Então isso é muito importante. O que eu fiz? Eu fiz um esqueminha onde eu resumo as ideias principais. Essa parte do filtro constitucional caiu na ordem, no exame da ordem, não lembro se foi o 17º ou o 18º ou o 19º, não tenho certeza, mas vai estar aqui. É muito importante você fazer esse quadrinho resumo. Olha lá na tela, por gentileza. Nós temos aí, ó, neoconstitucionalismo. A hierarquia das normas, ela é formal e agora ela é também axiológica, tudo bem? A eficácia irradiante, está lá, eficácia irradiante, vai para os poderes e para os particulares. E quando eu coloco a Constituição no epicentro axiológico do ordenamento jurídico, a ideia é concretizar direitos fundamentais. É o fenômeno da filtragem constitucional. E você vê aqui, ó, exame da ordem 2015, foi o 17º. Então, muito importante esse tema neoconstitucionalismo. Você tem que estar sempre revisando essa ideia do filtro constitucional. A Constituição hoje, ela está sendo tratada de uma forma mais valorativa que em situações pretéritas. Então, a ideia principal é que todo ordenamento jurídico passe por essa filtragem constitucional. Tudo bem? Ok, então essa informação foi dada, a dica está sendo dada. Vamos trabalhar agora com os históricos das Constituições, também tema cobrado pelo exame da ordem. Às vezes você pode estar perguntando, mas professor, como é que você sabe que isso foi cobrado no exame da ordem? Você pode conferir, eu vou sinalizando aqui no material. Nós temos aqui no Master uma equipe que fez aí essa filtragem das questões de prova que foram mais cobradas nos últimos exames da ordem. Inclusive, nós estamos preparando aí um curso de exercícios só para ter aí a resolução dessas questões que são principais, justamente seguindo as tendências da Banca Fundação Getúlio Vargas. Falando aí do histórico das Constituições Federais, nós tivemos 8 Constituições Federais. A primeira Constituição Federal foi a Constituição de 1824, uma Constituição que foi outorgada ou promulgada? Ela foi outorgada. E aí depois eu vou comentar que nós temos um macete para você definir quais foram as constituições outorgadas e quais foram as constituições promulgadas.
E aí depois nós tivemos a Constituição de 1891 e assim nós temos uma sequência de constituições interessantíssimas e importantes para serem analisadas. Eu não vou citar todas aqui falando, porque eu prefiro mostrar o esqueminha gráfico para vocês, até chegar à nossa Constituição de 88. E aí eu vou citando os macetes. Então, na tela, por gentileza, breve histórico aqui das Constituições, nós temos aí a Constituição de 1824. Essa Constituição, ela vinculou o catolicismo como religião oficial. A única Constituição que não era laica, olha só, laica ou leiga, ou não confessional, foi a Constituição de 1824. Essa Constituição tinha a religião oficial, que era a religião católica. Então, muito importante aí essa análise. Foi uma Constituição que ela foi classificada como semi-rígida. Ela tinha uma parte rígida e uma parte flexível. A Constituição rígida é aquela que passa por um processo solene de modificação. A parte flexível é aquela que pode ser alterada por outras normas do nosso ordenamento jurídico que estejam abaixo da Constituição. Então, a Constituição de 1824, ela teve essa característica. Essa Constituição também estabeleceu o quarto poder, que era o poder moderador. Então, nós temos aí os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e nessa época tinha um poder moderador. Então, muito importante essa análise histórica, ok? E outra coisa, eu falei um pouquinho da religião, do catolicismo. Tem que tomar um certo cuidado, porque existe uma teoria alemã, e essa teoria alemã destaca a teoria dos limites dos limites. Um direito vai até o momento que não viole um outro direito. Se vier uma pergunta de prova, assim, como já teve a questão de prova do exame da ordem, inclusive tem uma questão interessantíssima nesse último exame, que falava dos direitos fundamentais versus direitos do bem-estar. Mas depois eu vou comentar sobre isso. Mas vamos lá. Teve uma questão do exame da ordem que trouxe a seguinte alternativa, né? Já que o Brasil é um país laico, qualquer pessoa pode exercer qualquer crença religiosa, e aí, o que você acha? Já que o Brasil é um país laico, será que qualquer pessoa pode exercer qualquer crença religiosa? A questão foi dada como errada. E é isso mesmo, está errado. Justamente por quê? Porque um direito vai até o momento que não viole um outro direito. Se qualquer pessoa puder exercer qualquer crença religiosa, você está permitindo que pessoas exerçam crenças religiosas que visam sacrifício de animais, crenças religiosas que visam sacrifício de seres humanos. Há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, foi presa uma pessoa que participava de uma seita e ela introduziu 37 agulhas numa criança. Não sei se você se lembra disso. Então, essa crença religiosa, ela é permitida? Ela é compatível com o neoconstitucionalismo? Ela é compatível com a nossa Constituição Federal? Com a nossa Bíblia Constitucional, como destaca o Canotilho? E aí, o que você acha? Não. Então, nesse caso, eu tenho a teoria dos limites dos limites. Um direito vai até um momento que não viole um outro direito. E o direito pode ser, um direito fundamental pode ser limitado por lei, pode ser limitado por norma constitucional ou até pode ser limitado por ponderação judicial. Mas isso vai ser numa próxima aula que eu vou explicar de forma detalhada. Então está aí a Constituição de 1824, depois nós temos a Constituição de 1891. Vamos na tela para a gente, por gentileza? Está lá, Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. Aí vem comigo, essa Constituição foi a Constituição que inseriu o habeas corpus. Na verdade, não é a Constituição que inseriu o habeas corpus. O habeas corpus foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro em 1830, por um decreto de Dom Pedro, salvo engano. E aí aconteceu, a primeira Constituição a definir o habeas corpus foi a Constituição de 1891. Pasmem, isso caiu em prova. O habeas corpus é um remédio constitucional originário da ou do. E aí estava lá, letra A, Constituição de 1934, Constituição de 1937, Constituição de 46, Constituição de 67, e assim foi. E tinha lá a Constituição de 1891. E aí, a Constituição de 1891 é a resposta. Isso foi exame da ordem, quando era na época da banca CESP-NB. Na verdade, era até, não era nem, não sei, acho que não, era múltipla escolha, sim, era múltipla escolha. Tudo bem? Então, teve um exame que foi múltipla escolha e teve outros exames que foram certo e errado. Então, é muito importante você fazer essa análise do histórico. Próxima Constituição, Constituição de 1934.
a Constituição aí de 1934, Constituição interessante, que, salvo engano, foi nessa Constituição que foi inserido o mandado de segurança e ação popular. E aí depois tivemos a Constituição de 1937, depois a Constituição de 46, depois a Constituição de 67, aí teve a Constituição de 69, na verdade, alguns doutrinadores destacam que em 69 não foi efetivamente uma nova Constituição, porque ela tem a característica de emenda, né? Foi uma emenda constitucional que trouxe uma modificação tão relevante que alguns doutrinadores destacaram que essa emenda foi uma nova Constituição e outros destacaram que era apenas uma emenda. E aí finalizamos com a Constituição de 88, uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã, conforme Ulisses Guimarães, que foi o idealizador da nossa Constituição, que foi o presidente da Câmara dos Deputados na época em que a Constituição foi promulgada e proclamada no dia 5 de outubro de 1988. Um detalhe interessante que a banca FGV e assim como o Exame da Ordem gosta de cobrar, além dessas características peculiares históricas, né, não dá para falar aqui de todas elas, justamente porque nosso tempo ele é curto de forma detalhada, mas pode ser que a gente tenha um tópico somente de histórico das Constituições, com classificações das Constituições, e aí eu vou detalhar isso para vocês, porque aqui é só uma noção geral da introdução ao direito constitucional, mas só de leve aqui, a banca FGV já questionou no Exame da Ordem quais foram as Constituições promulgadas e quais foram as Constituições outorgadas. E aí você tem um macetezinho que eu vou passar. Joga na tela para mim, por gentileza. Então, veja lá. Aqui eu tenho a Constituição de 1824 e 1891. Com exceção dessas duas, ou seja, daqui, deixa eu pegar aqui, ó, daqui para frente, você vai adotar um macetezinho. Claro, você tem que memorizar as Constituições. Então, vamos lá. Qual é o macete? Ó, 1934. 34 é número par? É par. Então, se for número par, ela foi promulgada. Aqui, ó, Exame da Ordem de 2016. O último exame aí, ó. Tudo bem? Então, se a Constituição, o ano da Constituição é par, ela foi promulgada. Se for ímpar, ela foi outorgada. Se for par, promulgada. Ímpar, outorgada. Ímpar, outorgada. Par, promulgada, com a participação popular. Essa regra, obviamente, ela é válida a partir da terceira, no caso, né, da terceira Constituição, porque a primeira e a segunda Constituição, você inverte a sequência, ou seja, se aqui é ímpar, deveria ser outorgada, mas não vai ser outorgada. Aqui eu tenho ímpar, ela vai ser promulgada. Não saiu a tela ali, não? Vamos lá de novo, não está saindo aqui, deixa eu só mudar a caneta, tá vendo aqui, ó? Tá aí, agora ficou. Então, aqui, em amarelinho, se eu tenho aqui a Constituição de 1891, ela deveria ser uma Constituição outorgada, mas não, ela é o quê? Promulgada. Não está saindo, pessoal, não sei porquê. A Constituição de 1824, ela deveria ser promulgada, mas ela não foi promulgada, ela foi outorgada. Então fica melhor assim, vamos lá, deixa eu melhorar aqui para vocês, está lá. Constituições promulgadas, P, vem de número par. Então, Constituição de 88, 46, 34, com exceção, a única exceção, a Constituição de 1891. Tudo bem? Depois eu tenho Constituições outorgadas, números ímpares. Constituição de 69, 67, 37 e a Constituição de 1824, que é a única exceção. Tudo bem? Ela foi outorgada. Ok? Tudo bem? Então está aí esse macete. O Exame da Ordem gosta de cobrar essas características, quais foram as Constituições promulgadas e outorgadas. Agora, um outro detalhe também que eu percebi no Exame da Ordem é que o aluno ele tem que entender, o candidato tem que entender um pouco a estrutura básica da Constituição. Como a Constituição ela é dividida? A Constituição é dividida em três partes. Nós temos o preâmbulo, nós temos o corpo constitucional com 250 artigos e nós temos o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E o ADCT tem 100 artigos. Então vamos lá. Dentro da Constituição Federal existem leis? Não. Dentro da Constituição Federal existem tratados internacionais? Também não. Dentro da Constituição Federal eu só tenho
normas constitucionais. Então, repito, dentro da Constituição Federal, eu só tenho normas constitucionais. Isso é muito importante. Ah, mas professor, eu já vi falar em lei na Constituição Federal. Não, pois é. A Constituição Federal não define a tipificação da conduta. Às vezes a Constituição Federal estabelece mandados de criminalização. Não sei se você já ouviu falar nisso. Quando a Constituição estabelece que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, nesse caso específico, essa imposição de rejeição à tortura é um mandado de criminalização onde o legislador terá que definir quais são as condutas denominadas tortura. Então, a Constituição não define crimes, ela define mandado de criminalização. E, às vezes, a norma constitucional depende de uma lei, como normas constitucionais de eficácia limitada, mas a essência da lei não está na Constituição Federal. Os tratados internacionais de direitos humanos, a Constituição cita, mas o conteúdo deles não estão na Constituição Federal. Então, isso é muito importante, tá ok? Analisar dessa forma. Dentro da Constituição Federal, nós só temos normas constitucionais. Normas constitucionais que podem ser classificadas como originárias ou derivadas. Há uma certa imposição, não é imposição, uma certa discussão dentro da doutrina em relação ao preâmbulo. O preâmbulo é uma mera carta de intenções. Então, o exame da ordem já cobrou assim. O preâmbulo da Constituição Federal não é norma constitucional propriamente dita. Ponto. E aí, certo ou errado? Certo. Justamente porque, quando colocou não é norma constitucional propriamente dita, esse propriamente dita quis dizer o seguinte, não é uma norma constitucional cogente, aquela que gera a obrigação. Não é uma norma constitucional propriamente dita, é apenas uma carta de intenções. Então é sempre importante, o exame da ordem, teve um exame que eu não me lembro qual foi, me surpreendeu, fez uma pergunta sobre o preâmbulo da Constituição Federal. Então é sempre bom fazer uma leitura. Vamos fazer uma revisãozinha aqui, analisando na nossa tela. Nós temos aí a estrutura da Constituição Federal, conforme eu disse, preâmbulo, corpo constitucional e o ADCT. E aí eu coloquei aí, em relação ao preâmbulo, apesar de não ser pacífico, consideramos que o preâmbulo não tem força normativa, é só uma carta de intenções. E aí está aqui o preâmbulo, depois eu quero que você leia com calma no material. Depois nós temos aí o corpo constitucional com 250 artigos e o ADCT. O que é o ADCT? O ADCT, qual a característica do ADCT? O ADCT, na verdade, são normas constitucionais que regulam situações que daí não estão pré-definidas na Constituição Federal. Como, por exemplo, vamos lá. A pergunta é a seguinte, qual é a idade limite para aposentadoria compulsória de servidor? Vejo muita gente falar errado aí, porque tivemos uma PEC da Bengala, e essa PEC da Bengala foi da Emenda Constitucional 88 de 2015, e essa PEC, ela trouxe o seguinte, a aposentadoria compulsória de servidor público continua aos 70 anos de idade. Não alterou para 75, calma, não é assim não. A regra é 70 anos de idade. E para alguns cargos depende de uma lei complementar, e essa lei complementar foi criada rapidamente. Então, nós temos aí, para alguns cargos, lei complementar, nos termos da lei complementar, a aposentadoria compulsória será aos 75 anos de idade. Fora isso, 70 anos de idade. Mas quando criou-se essa emenda, houve uma certa dúvida se iria demorar muito a criar essa lei complementar ou não, porque essa norma constitucional é uma norma constitucional de eficácia limitada. E aí o que aconteceu? Veio no ADCT, olha lá, artigo 100 do ADCT. O artigo 100 do ADCT destacou o seguinte, para os ministros do STF, os ministros dos tribunais superiores e os ministros dos tribunais de contas da União, a aposentadoria compulsória será aos 75 anos de idade. Veja comigo na tela, vamos lá, por gentileza. Então eu tenho aqui na tela, corpo constitucional, artigo 40, na verdade artigo 40, parágrafo único, inciso 2º, e nesse artigo 40, parágrafo único, inciso 2º, você tem lá a aposentadoria compulsória, será aos 70 anos de idade, ou 75 anos de idade na forma da lei complementar. E aí vem o artigo 100 do ADCT.
até que entre em vigor a lei complementar, de que trata em si, segundo o parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, os ministros do STF, dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União, aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade, nas condições do artigo 52 da Constituição Federal. Tudo bem? Então, a DCT, ele vai regular, como está aqui, ó, são normas que regulam a aplicação das próprias regras constitucionais. Tudo certo? Então, uma breve revisão aí sobre a divisão da Constituição Federal. E agora vem outra pergunta interessante, importante. Como a nossa Constituição ela é atualizada? A nossa Constituição ela pode ser atualizada por um processo formal, e nesse processo formal nós temos ali a revisão e a reforma. Então, quando eu falo processo formal, revisão e reforma, a reforma é por meio das emendas constitucionais e a revisão foi por meio da emenda constitucional de revisão, onde nós só tivemos uma emenda constitucional de revisão, ok? E depois nós temos ali uma alteração informal, uma alteração interpretativa. E essa alteração informal, essa alteração interpretativa, e o que é mutação constitucional? A mutação constitucional é um fenômeno em que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele edita uma súmula ou uma jurisprudência, faz ali uma jurisprudência, e essa súmula ou jurisprudência supera o texto constitucional. Então, por exemplo, lá na nossa Constituição está escrito: haverá prisão civil por dívida do depositário infiel, que é o artigo 5º, inciso 67. Ninguém será preso por dívida, salvo do inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia, e a do depositário infiel. A partir desse momento, você tem lá o texto escrito, mas você sabe que por influência do Pacto de San José da Costa Rica, também chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos, não se fala mais em prisão civil do depositário infiel. Inclusive, o STF criou uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 26, não sei se é 26 ou 25, não lembro agora, deu um branco, 26 ou 25. Então, um tema aí extremamente importante, onde na Constituição está expresso, haverá prisão civil depositária infiel. Inclusive, no próximo bloco eu vou explicar para vocês como o Supremo Tribunal Federal criou essa súmula e a partir de que momento, qual foi a história de criação dessa súmula vinculante. Tudo isso foi tema de exame da ordem, então é muito importante. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui como funciona a mutação constitucional, as características da mutação, as características da reforma e também da revisão. Interessante, né? A reforma, a emenda constitucional é aprovada em cada caso do Congresso, então no sistema bicameral, 2 turnos, 3/5. 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. A revisão constitucional, ela ocorreu uma sessão unicameral e por maioria absoluta. E isso também foi pergunta do exame da ordem. Então, tudo aqui já está centrado. Já gravei tudo, né? Essas perguntas todas, né? Justamente porque nós montamos ali a turma de exercício. Então, é importante, eu vou só ressaltando para vocês, ó, se liga que isso aí é interessante. Ó, isso aqui já foi cobrado, então tome cuidado, tendência da banca. Vamos fazer a nossa revisãozinha? Vamos lá na tela, por gentileza? Eu tenho aqui, ó, alteração da Constituição. Nós temos o processo formal, ok? Conforme eu tinha explicado para vocês. E nós temos, dentro do processo formal, a reforma e a revisão constitucional, prevista lá no artigo 3º da DCT. E a reforma, artigo 60. Isso é uma forma de alterar a Constituição. Depois nós temos o processo informal, que é o processo interpretativo, né? Que é por meio da mutação constitucional. O que a banca faz? A banca tenta pegar as características, por exemplo, do processo formal e falar que o processo formal se desenvolve por mutação constitucional. Negativo. O processo formal não se desenvolve por mutação constitucional. O processo formal ou é por meio de reforma ou é por meio de revisão. Então, sempre ficar atento que a banca gosta de fazer esse trocadilho. Ah, professor, nesse processo formal, como é que funciona? Nós temos ali, no procedimento de alteração formal, a reforma constitucional é em sessão bicameral, tá? Então, nós temos lá a sessão bicameral. A aprovação, 3/5 dos membros. E na revisão constitucional, sessão unicameral e maioria absoluta, ok? Então, outro detalhe interessante, né? Você viu aqui a mutação constitucional. Será possível que seja feito um movimento inverso
diametralmente oposto, onde cria-se uma lei superando súmula ou jurisprudência? Você já ouviu falar em reação legislativa? Se não ouviu falar ainda, tome cuidado, né, porque esse tema é importante e eu vou trabalhar com você no próximo bloco. Muito obrigado.